Santidade requer tristeza mesmo? Por que que vinculamos a ideia de que, para ser santo, a gente precisa abdicar da felicidade? Eu quero mostrar nesse vídeo que a maneira como a gente entende o papel da alegria e da tristeza na vida cristã pode estar equivocado. Se você enxerga a alegria como algo que talvez demonstre um apego a esse mundo, talvez demonstre que a pessoa ali não está orando de verdade, não está vivendo a vida cristã como ela deve ser vivida, acho que esse vídeo é para você. Eu sou o Zé, eu sou pastor, sou professor de teologia, e eu acho que esse assunto sobre alegria e felicidade tem uma dimensão prática gigante para a nossa caminhada cristã. E eu quero ler com você alguns trechos bíblicos, indicar uma leitura aqui para que você possa entender um pouco melhor como lidar com esses sentimentos ou com até o propósito da sua vida em relação a esse tema da alegria e da tristeza. Para começar, antes de tudo, eu quero ler o comecinho ali de 1 João, que tem um detalhe que eu acho que é relevante aqui para essa discussão. Lá em 1 João diz assim: o que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos próprios olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam, isto proclamamos a respeito da palavra da vida. A vida se manifestou, nós a vimos e dela testemunhamos. E proclamamos a vocês a vida eterna que estava com o Pai e nos foi manifestada. Nós lhe proclamamos o que vimos e ouvimos, para que vocês também tenham comunhão conosco. Nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho Jesus Cristo. Escrevemos essas coisas para que a nossa alegria seja completa, ou em outras versões aí, que talvez possa ser, para que a alegria de vocês seja completa. Então, para começar assim, logo de cara, eu acho que esse trecho e outros da Bíblia demonstram uma ligação direta entre o Evangelho e a alegria. Aqui em 1 João a gente vê, ó, aquilo que a gente viu, aquilo que ouvimos, a glória de Deus se manifestou para nós, a gente tocou com as nossas próprias mãos, a gente viu e a gente está proclamando isso para vocês. E por que que a gente proclama? Porque é só dessa forma que a nossa alegria é completa. É só dessa forma que talvez a alegria de vocês é completa também. Então, uma ligação do testemunhar do evangelho com alegria tão forte que talvez, dependendo da nossa teologia, da maneira como a gente enxerga esse assunto, a gente poderia questionar assim, né? Você poderia estar questionando, nossa, mas vocês estão super alegres assim, mas não, quem é cristão, quem segue a Cristo, está entendendo que esse mundo jaz em trevas e você tem que compartilhar o evangelho apontando o dedo e falando: "Ó, você é pecador, você precisa sair daqui, a gente vai ser alegre lá no céu, na eternidade e tal", e eu acho que isso é um problema. A ênfase, né, talvez tenha algumas verdades aí nessa fala, mas a ênfase é problemática. Por quê? Porque quando a gente trata do assunto felicidade, de alguma forma a gente tem que entender que a felicidade, talvez não da maneira como a gente entende felicidade hoje, mas a felicidade em si, como um conceito, é algo que Deus nos criou para buscar. Você foi criado para ser feliz de alguma forma. E não da maneira como talvez você acha que você vai ser feliz. Como muitas vezes a gente pensa, não, eu só vou ser feliz se eu tiver 100 milhões de reais. E, e eu acho que eu tenho que ser feliz assim e eu vou buscar isso para minha vida. Isso não é a felicidade que Deus quer para você necessariamente. Não é a maneira como Deus coloca os parâmetros da sua felicidade, ter 100 milhões de reais, né. Então, uma das coisas principais aqui que eu quero que você entenda é reconhecer o nosso próprio coração, porque você negar isso, negar o seu desejo por felicidade, negar o desejo humano, a nossa busca por um propósito que nos faça feliz, é colocar por debaixo do tapete algo que é importantíssimo sobre nós. Nós fomos feitos
como tem a analogia do tubarão, né, que não pode parar de nadar, alguns tipos de tubarões que se ele para de respirar, e o ser humano é assim, ele não para de buscar. Ele está sempre buscando alguma coisa, ele não consegue se adequar a uma vida sem um propósito, ele não consegue parar para deixar de buscar propósito na vida. E esse propósito sempre está vinculado de alguma forma, alguma maneira de enxergar uma felicidade. Então, o primeiro passo que a gente tem que entender e ter em relação a nós mesmos é que a gente não deve lutar contra esse propósito de buscar alegria, buscar sermos felizes. Assim como a gravidade, ela tá aí e ela nos puxa, ela nos leva até em direção ao chão, a gente tem que lidar com a felicidade. E como que a gente lida com a gravidade? A gente entende que ela existe e usa ela em nosso favor, seja numa alavanca para colocar um peso maior e impulsionar alguma coisa de outro lado, seja entendendo que eu preciso de uma cadeira aqui para sentar e direcionando. Assim é a alegria e a felicidade de nossas vidas. A gente entender que existe essa força, esse mover, que ser feliz, ser alegre é algo bom que Deus cria, Jesus é feliz, Deus é feliz, e que, de alguma forma, a gente deve impulsionar essa felicidade, essa busca por felicidade, busca pela alegria, da forma que Deus deseja. Então, uma pista aqui de João é isso, né? Ó, a alegria, onde que ela está direcionada no texto que a gente acabou de ler? Tá em reconhecer esse Deus, em adorar esse Deus. A gente adora esse Jesus, que é o próprio Deus, ele é a palavra da vida, e a gente proclama isso. Então, a alegria do cristão, de alguma forma, está vinculada com o evangelho. E eh, aí a gente entra num outro assunto, que é a maneira como a gente entende essa caminhada do evangelho a partir dessa busca por alegria. Porque talvez você possa olhar e falar: "Ah, tá bom, Zé, eu entendo que o evangelho é isso, mas o evangelho é eu ser salvo, eu ir para o céu e deixar esse mundo de lado". Ok, em alguns sentidos isso faz sentido, de você deixar algumas coisas desse mundo de lado, deixar uma vida passada de lado, mas entenda que a felicidade a partir do evangelho, ela não é uma negação total de você como pessoa e de entender a nossa relação com Deus e o nosso íntimo aqui. E aqui quero entrar num outro texto, lá de Mateus, capítulo 6, que Jesus está falando sobre jejum. É, por que isso, né? Porque eu acho que vai nos ajudar aqui a entrar nessa noção do aparentar triste para aparentar mais santo. Olha o que Jesus fala: quando jejuarem, não mostrem uma aparência triste como os hipócritas, pois eles mudam a aparência do rosto a fim de que os outros vejam que eles estão jejuando. Eu lhes digo verdadeiramente que eles já receberam sua plena recompensa. Ao jejuar, arrume o cabelo e lave o rosto, para que não pareça aos outros que você está jejuando, mas apenas a seu pai que vem em secreto. E seu pai que vem em secreto o recompensará. Então, olha essa noção aqui que Jesus está tá falando sobre o jejum aqui, mas acho que a gente pode aplicar nesse assunto nosso, né? Porque Jesus está criticando a ideia de que o jejum ele poderia ser algo que gera um status de santidade para a pessoa perante a comunidade, perante as pessoas que estão ali ao redor. O que é isso? Como assim? O jejum, ele é um vínculo que você faz com o próprio Deus, algo que ninguém precisa ficar sabendo, que tem a ver com você se abdicar de algo prazeroso, de algo que você necessita para entender que a sua necessidade maior é do próprio Deus, é da palavra do Senhor.
É como Jesus fala ali quando ele é tentado no deserto, não, nem só de pão viverá o homem, mas da palavra que procede de Deus. Então o jejum é isso, é você olhar e se abdicar, e isso é um sofrimento, isso é difícil. Mas se você faz isso e busca aparentar essa dificuldade para que os outros possam ver, e aparentar que você está num momento difícil, porque você está jejuando, está se abdicando do mundo, e uma aparência triste por causa disso, você está perdendo a sua relação com Deus. O que você está buscando de fato é uma glorificação dos seres humanos, que a sua recompensa já está ali, é uma recompensa tão pequena. Sério mesmo que você está fazendo tudo isso para que as pessoas possam bater palma para você? E Jesus está atacando diretamente isso, e no Sermão do Monte ele vai falar em outros momentos sobre essas questões, e às vezes mais diretamente, falando sobre os mestres da lei, os fariseus, que estavam com essa tendência de querer mostrar uma religiosidade que ela é vazia, que por dentro ela está morta. E esse é um problema muito sério em nossa vivência cristã. O que eu estou querendo dizer aqui é que você e o que acaba acontecendo muitas vezes nas igrejas e nas nossas comunidades, nas nossas relações cristãs, é você quer aparentar, estar triste, estar contrito no coração, eh, sentindo a culpa do pecado, não pela relação com Deus de fato, porque eu não quero dizer aqui que não tem espaço para tristeza na nossa caminhada de fé. Claro que tem espaço e claro que você pode estar triste e ser santo ao mesmo tempo. Isso é óbvio. É necessário até que aconteça isso. Que haja tristeza na sua caminhada cristã para que você se relacione com Deus da maneira correta, que você se entristeça pelos seus pecados. Mas o que eu quero dizer é que se você está querendo aparentar estar triste para que as pessoas possam ver essa tristeza e olhar e falar: "Nossa, olha, ele é santo. Ele está realmente buscando a Deus. Olha ele no culto, naquele momento, ele está chorando, ele está. Isso é realmente ser santo. Oh Deus, eu quero isso para mim." Isso é um problema, pessoal. Não é um problema estar triste e às vezes mostrar essa tristeza, mas o nosso coração, quando ele demonstra essa tristeza com intenção de demonstrar uma santidade, isso é um problema seríssimo. Porque, de alguma forma, a gente testemunha do amor de Deus por nós, da salvação que a gente tem em Cristo Jesus. A gente testemunha do próprio Evangelho quando a gente se alegra em Jesus. Quando a gente vive uma vida que demonstra a alegria que é conhecer esse Deus. A alegria de reconhecer que as coisas desse mundo que eu tô deixando de lado ao ser cristão, ao seguir a Cristo, são alegrias que não são alegrias de fato, são alegrias passageiras, que na verdade não trazem alegria no final das contas, só trazem tristeza e morte. Quando a gente vincula totalmente a tristeza com a santidade, necessariamente, sem perceber, a gente pode cair no erro de concordar com a pessoa que não é cristã, dizendo assim: "Ah, se eu seguir a Jesus, eu não vou ser feliz. Se eu seguir a Jesus, eu vou deixar de lado todas as coisas que são alegria de fato na minha vida." E talvez você esteja com esse pensamento legalista, onde o legalista ele não é só aquele que quer ser rígido e fazer as coisas como Deus requer, viver a lei de Deus. O legalista é aquele que entende que ele seria mais feliz saindo da casa do pai. O legalista é o irmão mais velho da parábola do filho pródigo, da parábola dos dois filhos, que
O irmão mais novo é que sai, mas ele se sente mal lá, ele não tá bem na casa do pai, ele tem inveja do irmão mais novo. Esse é o legalista. Ele entende que a alegria tá lá fora, sim, mas ele tá se abdicando e falando: Deus, olha aqui, pai, eu tô aqui trabalhando que nem um escravo para você. Ele se sente como um escravo ali. Então, quando a gente olha para esse assunto da alegria e da tristeza, olha quanta coisa a gente abriu, quanto leque a gente abriu aqui da caminhada cristã. É entender que, olha, essa alegria que parece alegria, segundo o que o mundo coloca, não é alegria de fato. E aqui eu quero indicar uma leitura e ler com vocês C.S. Lewis, O Peso da Glória. Então é o comecinho aqui do livro, ele começa esses ensaios que de uma forma que eu acho sensacional, assim. Primeiro ele diz o seguinte: se você perguntar hoje a 20 pessoas boas qual seria para elas a maior das virtudes, 19 delas responderiam abnegação. Mas se você tivesse perguntado isso a qualquer um dos grandes cristãos do passado, ele responderia amor. Se você perguntasse no passado, olha, se você perguntar hoje, né, se Deus está dizendo para várias pessoas boas, cristãs, qual que é a maior das virtudes? Ela falaria abnegação. Mas se você tivesse perguntado a mesma coisa para os cristãos, os grandes cristãos do passado, eles falariam amor. Por que é relevante isso aqui para o nosso contexto? Essa questão do legalismo que eu acabei de falar. Porque a abnegação, ela pode ser uma virtude, sim, mas ela nunca pode estar no ponto alto das virtudes. Porque se você se abstém de alguma coisa, a sua abnegação, ela tem que estar vinculada a um propósito maior, um propósito positivo. Algo que não você deixa de fazer, mas que você faz, que você busca fazer. E o amor é isso. Se você está se relacionando com Deus só como uma forma de se abnegar, de negar a si mesmo, sem entender o seguir, sem entender o propósito do porquê que você deixa algumas coisas de lado, você perde o foco e a abnegação por si mesma, ela deixa de ser algo bom para se tornar uma forma de você se vitimizar, de você olhar e falar: "Não, ó, eu tô aqui, me negando, Senhor", e você talvez usar isso como moeda de troca para Deus, ou você olhar a felicidade nos outros como algo necessariamente ruim, a vida cristã começar a se tornar cada vez mais chata, e isso ser um ciclo que não se acaba, onde a alegria nunca é algo bom. Você testemunhar de Deus de forma alegre quer dizer que você não está sendo abnegado de fato, sendo que a nossa maneira de pensar as coisas tem que mudar. E C.S. Lewis continua dizendo o seguinte: somos criaturas medíocres, brincando com bebida, sexo e ambição, quando a alegria infinita nos é oferecida. Como uma criança ignorante que prefere fazer castelos na lama em meio à insalubridade por não imaginar o que significa o convite de passar um feriado na praia, nos contentamos com muito pouco. Então, essa última frase para mim é o principal aqui dessa mensagem, dessa leitura do C.S. Lewis, porque a gente se contenta com pouco. A gente, sem perceber, nessa ideia da abnegação ou até mesmo de buscar os prazeres aqui nesse mundo, a gente não percebe que o verdadeiro prazer está na eternidade, em adorar ao Senhor nosso Deus, em dizer para aquele que é santo, 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 que ele merece toda a glória, todo o nosso ser, toda a nossa adoração. O nosso propósito de vida está em adorar esse Deus maravilhoso e se alegrar nele e viver nesse paraíso, nesse Éden que é o jardim das delícias, entendendo que Deus fez algo bom para nós, entendendo que o melhor está aí. Não que eu estou deixando o melhor de lado, não que o melhor tá no sexo, de maneira
entregue sem a verdadeira santidade, tá em encher a cara, tá na toda a ambição, tá no dinheiro, e eu tô deixando isso de lado para o Senhor Deus. Eu queria estar lá, o melhor era estar lá, e eu tô deixando isso de lado, Senhor. Não. Quando a gente faz isso, a gente se torna como crianças que não percebe que a lama que a gente está brincando aqui e fazendo esses castelinhos na lama, quando a gente poderia estar na praia, curtindo algo maravilhoso com Deus. Então, a ideia que a vida cristã propõe sobre a alegria não é de abnegação, onde olha o que eu deixei para trás, Senhor, mas é entender que a verdadeira alegria está aqui, estar em servir a Deus, estar em buscar o Senhor, estar em adorá-lo como Ele é. E quando a gente não reconhecer, enquanto a gente não reconhecer isso, as nossas relações com os outros cristãos vai piorar, vai um atrapalhar o outro a realmente buscar a Deus. Senão a gente viramos todos aquele fariseu hipócrita que quer jejuar e aparentar que está jejuando, orando, tendo uma vida abnegada, só pela glória dos homens. E quando chega até Deus, Deus fala: Meu, eu nem te conheço. Você tá fazendo essas coisas, não é por mim, não. Me tira dessa jogada, tira meu nome daí. Porque você está querendo algo que não é eu que estou te entregando. Quando o que eu poderia te entregar é muito melhor. Então, o que eu desejo para sua vida e para minha, para todo aquele que segue a Jesus, é uma alegria verdadeira. Uma alegria que passa assim por momentos de tristeza, onde reconhece o pecado, reconhece as dificuldades da caminhada cristã, reconhece que gostaria de muitas vezes estar no mundo, estar fazendo tudo de mal que Deus não queria para você, mas que você olha e fala: Não, eu tenho maior alegria em viver esse evangelho, em proclamar esse evangelho, proclamar esse Jesus que é maravilhoso para a minha vida e que pode ser para a sua também. Então, que você possa ser feliz de fato em Cristo e que a sua felicidade, sua busca por felicidade, não seja algo que você olhe como algo estranho a você, mas que no momento que você reconhece essa busca por uma alegria verdadeira, você assimile essa alegria com o próprio Senhor, com o próprio Deus, com adorar esse Deus, ao invés de negar que exista isso em você. Então, é a mensagem que eu quero passar para você hoje. Se você gosta desse tipo de vídeo, deixa seu joinha, assine o canal e apoie projetos como esse, mostrando isso tanto para o YouTube quanto para mim, que você tem gostado. E comente aí embaixo se você tem alguma dúvida ou se você gostou desse conteúdo. Um abraço, Deus te abençoe.